A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realiza FliBH, Festival Literário Internacional 2021, Virando a Página. Livre leitura tecendo amanhãs, 10 a 20 de agosto. Programação virtual e gratuita em fli.pbh.gov.br. Performance de ilustração com Alexandre Júnior, tendo como mote o tema da 4ª edição do FliBH, Virando a Página, Livre Leitura Tecendo Amanhãs. Classificação livre, recursos de acessibilidade, libras e legenda de texto. Olá, meu nome é Alexandre Júnior, sou um artista natural de Contagem, Minas Gerais. Sou um homem pardo, cabelos pretos, uma barba rala, óculos pretos. Estou vestindo uma blusa de frio laranja e uma bolsa cinza que me ajuda a ilustrar. Na minha mão direita, uma luva para me ajudar no processo de ilustração. As minhas ideias para esse trabalho, durante a minha trajetória artística, eu sempre trabalho muito com a memória, com coisas que passaram pela minha vida. Então, quando eu recebi o tema do festival, eu sempre fiquei pensando assim numa dualidade do Alexandre criança, né, aquele que começou a se apaixonar assim pelos livros, ainda criança, e esse Alexandre de hoje, né, artista, que traz já uma bagagem, né, mais robusta de leitura, de colecionismo, né, dos livros que passaram pela minha vida. Então, para ilustrar, eu peguei, né, esse Alexandre em dois momentos. O Alexandre criança é esse menino que costumava fazer compra com a avó aos sábados e espertamente assim ele sempre pedia à avó para comprar uma revistinha na banca assim. Então é aquela criança que tinha esse afeto, né? A primeira memória que eu tenho da minha vida assim, de uma experiência com leitura é essa, né, de sair com minha avó, comprar essas revistinhas, e isso ficou muito marcante assim, na minha trajetória. Junto, né, dessas revistinhas que eu lia, coisas a respeito de desenhos animados que passavam na televisão, histórias gringas, né, sei lá, tipo japonesas, americanas. Eu gostava bastante da revista Recreio também, foi muito importante assim para a minha formação. A coleção Vagalume também fez parte, né, na biblioteca da escola, assim, da minha trajetória. Eu cheguei a ler diversos livros na época, assim. E aí a minha ilustração ela tenta trazer um pouco dessa dualidade, assim, dessa criança que se descobriu leitora, dando espaço, né, para um adulto que já traz essa bagagem que eu mencionei, né? Então, à esquerda assim, da ilustração tem esse Alexandre menino, levado, com os joelhos machucados, ralados, né? Como toda criança assim tem. E aí ele está lendo um livro, né, sentado, e ao longo dele alguma das coisas que ele tinha assim acesso, né, como por exemplo Onde Está o Wally, que também fez parte assim, e aí ele está sentado assim com a posse desses livros, né, desses poucos livros assim que até então ele tinha, porque apesar de ter sido assim uma criança que comprava essas revistas e tudo mais, a minha casa, pelo menos na minha infância, assim, não era bem uma residência de leitores, vamos dizer assim.
eu tinha pouco acesso a livros. Os livros que eu tinha acesso eram coisas mais de enciclopédia, coisas assim para estudar, né, livros didáticos, do que propriamente livros de literatura, e coisas assim, mesmo infantis, assim, o acesso era muito pouco. E aí esse Alexandre pequeno, né, essa criança, vai dando lugar assim ao Alexandre colecionador de livros, assim. Eu tenho muito na minha memória que a partir do momento que eu fui tendo renda, né, fui trabalhando, conquistando renda, eh, as primeiras coisas que eu comprei assim na minha vida foram livros. Coleções de livros assim que eu sempre imaginava ter, mas que eu não tinha as condições, né, para adquirir assim. Então esse Alexandre, né, que começou o começo assim de ter renda, começou a colecionar livros assim. E esse Alexandre, ele nunca teve preconceito assim do que é alta literatura, ou nunca teve preconceito com best-sellers assim. Eu acredito até que ele virou um leitor mais assíduo por causa dos best-sellers, dos livros que são populares, Harry Potter, Senhor dos Anéis. Ele passou por todos esses caminhos assim. E tem essa questão, né, não só de ler o livro, né, mas de possuir, de ter na estante, assim, de mostrar, né. Eh, o Alexandre é artista já, mais velho, teve essa trajetória, assim, de de no começo, assim, ter uma pequena estante com alguns livros, assim, na verdade, uma pequena estante não, um espaço, assim, no quarto para ter alguns livros, e aí esse espaço se tornar uma estante, assim, abarrotada de livros, livros que são comprados e nunca lidos, livros usados, adquiridos em sebos, assim. Já um leitor, assim, mais maduro, mais consciente, um leitor também que reprograma a sua coleção, né. Eh, Nem tudo que é adquirido ele fica para a posteridade, né, da coleção. Eh, um O Alexandre que já tem essa ciência, assim, que são algumas coisas, né, que se tornam referência para a vida, assim, e aí é um Alexandre mais criterioso, assim. No meu trabalho, eu eu gosto muito, assim, de trabalhar a cultura popular também, aquilo que está na boca do povo, né, que está acessível. Acho que o meu trabalho leva bastante isso, assim, e as minhas referências sempre foram de coisas assim muito próximas de mim. Livros, séries de TV, revistas, mangás, televisão. E eu acredito que o meu trabalho, assim, o meu traço, ele tem absorvido esses aspectos, né? E dado um tom, assim, de ter um traço, de ter um trabalho com traço muito assim marcante, né, no preto, e aí trabalhar a cor depois, assim, em complemento a esse traço, né? Eh, eu estou utilizando, por exemplo, uma caneta nanquim, que a gente chama de brush pen, que ela simula um pincel, e me agrada, assim, essa sensação de traçar, e um traço ele vir um pouco mais grosso do que o normal, de não ter uma precisão, assim, não ter um controle. Isso me agrada bastante, assim, no meu trabalho. Enquanto a ilustração vai se formando aqui, é perceptível, assim, essa que eu acabei de desenhar aqui, é o carrinho de compras, que era o carrinho de compras em que eu ajudava a minha avó, né, a carregar as compras,
E aí, malandramente, depois eu pedia a ela uma revistinha, né, algo assim, e ia começando assim, né, o meu caminho de leitor, assim. Depois dessa etapa, assim, do esboço, do começo do desenho, onde que eu marquei as linhas gerais, aí eu começo a partir para uma finalização, assim. Eu já gosto de colocar os pretos, porque como eu falei, eu trabalho bastante com essa noção, assim, da linha marcada forte, e aí eu já vou preenchendo alguns espaços de sombra, assim. Meu trabalho tem muita referência, assim, de quadrinhos, e aí fica bem nítido, assim, essa questão do preto forte, assim. Foi bastante herdado, assim, dos mangás que eu lia, dos ilustradores que eu gosto, assim, que até hoje, assim, eu carrego sempre as mesmas referências, assim, de quando eu estudei Belas Artes. E aí isso me, me persegue, assim, essa linha preta, sólida. Gosto bastante, assim, de trabalhar as cores de forma sólida, assim, preenchido, blocado. É algo que me atrai bastante, assim.
mas de uma forma bem básica, assim, mais monocromática, assim, para destacar alguns pontos. Eu estou aplicando umas canetas que utilizam tons de cinza para dar essa diferença, assim, entre a profundidade, né, no desenho, assim, deixando basicamente tudo que, a, que fica atrás é mais escuro, assim, e tudo que está mais para frente fica mais claro, assim, porque o branco é a primeira coisa que a gente percebe, assim, no olhar, né? Então, estou utilizando essas canetas para dar um pouco essa noção de profundidade e assim eu consigo controlar o que eu quero que destaque mais e o que eu quero que fique em segundo plano. Nos meus trabalhos também, assim, eu não me importo com aquela noção, né, que a gente recebe quando a gente é criança de ter que colorir dentro das linhas, assim. À medida que a gente vai aprendendo a desenhar, vai praticando, a gente percebe que, na verdade, eu, né, acredito que a expressão, assim, a espontaneidade do desenho é muito mais importante, assim, do que se ater a alguns conceitos, assim, básicos, né? Então, eu gosto, assim, de ter um traço mais fluido, de soltar a mão mesmo, me importando muito mais assim com que o desenho que é contado que com, com uma virtuosidade técnica, assim. Apesar de gostar bastante, assim, né, de utilizar técnicas diferentes, por exemplo, aqui no desenho eu utilizei achuras, que é uma coisa que fez muita parte, assim, da minha trajetória. As próprias canetinhas, assim, eu utilizo canetas assim desde o começo da minha trajetória na faculdade, muito por conta dessa imediatez que elas trazem, né? Eu costumo dizer que eu sou muito mais um desenhista do que um pintor, porque enquanto na pintura você constrói a imagem sobrepondo camadas, né, de tinta, para mim, enquanto desenhista, o que importa é isso, assim, escolher uma cor e simplesmente colocar assim no lugar, sem ter que ficar remontando nessa imagem assim. Então, para mim o desenho é muito mais imediato, assim, né? Eu consigo chegar num objetivo assim de forma muito mais fácil e rápida do que se eu tivesse feito uma pintura, assim, né? E eu também, assim, a gente chega a aprender, né, teoricamente, os conceitos, né, os nomes, mas durante minha trajetória, assim, eu fui muito autodidata também. Então, eu me importo muito mais com o momento, assim, com a experimentação, com o agora, e não fico me prendendo a escolhas, assim, anteriores, não. Eu vou tomando as decisões enquanto eu vou executando o trabalho, assim. Raramente eu consigo, assim, fazer um esboço completo com cores e tudo mais que eu vou executar depois. Geralmente essas decisões são feitas no momento, assim. O que eu vejo que é muito parecido, talvez, com um processo de edição mesmo, assim, né? Eu vou escolhendo o momento certo, munido, né, dessa teoria que eu já absorvi há mais tempo, eu vou tomando essas pequenas decisões, assim, no ato de desenhar, né? De forma espontânea e totalmente experimental, assim. Eu acho que a palavra experimental é muito forte no meu trabalho também. Eu sempre preocupei em experimentar bastante, assim, tanto técnicas quanto materiais, suportes, e para não ficar preso, né, a um modo só de fazer as coisas, assim.
não é assim uma forma de me tornar mestre em todas elas, mas eu acredito que juntando assim toda essa minha bagagem, as coisas vão acontecendo assim naturalmente durante os trabalhos. Então esse foi o meu trabalho para o festival. Eu queria agradecer a toda a equipe técnica envolvida, os rapazes que me auxiliaram aqui, muito obrigado. Para as pessoas que me convidaram, as pessoas da produção e também o público que vai poder estar verificando aí o meu trabalho em casa. Muito obrigado por tudo.